Posso trazer uma coisa que tá na moda aqui, que é nesse âmbito também do trabalho, não sei o que lá, blá blá Por blá, favor, cara. né? Acho que eu vou trazer um negócio que a galera fala muito hoje, que é o burnout. Ai, nossa. Eu já superei. Burnout. Se eu não tenho burnout. Burnout é uma coisa que, cara, é real. É porque parece que é uma coisa que não existia antes. Meu avô lá construiu a própria casa, não tinha burnout, não construiu a própria casa. Aí hoje o cara faz 2 relatórios, tem burnout, fritou, acabou, entendeu? É, cara, Não assim, consegue. é uma doença que ela tem um código lá de diagnóstico. Aham. O burnout hoje é uma síndrome, então ela é um conjunto de várias doenças que precisam ser ali associadas ao ambiente de produtividade da pessoa, né? O ambiente de trabalho e tal. Como todas as áreas diagnósticas, depressão, ansiedade, TDAH, etc, etc, existe muito erro diagnóstico. Então tem paciente que chega, pô, meu trabalho, não sei o quê, mas daí você vai olhar, tá tudo certo no humor dela em outras áreas, é só relacionado ao trabalho, e muitas vezes tem um agente específico no trabalho, não é um contexto global, etc, etc. Então, é um diagnóstico mega complexo de fazer e, e tem que ser feito com cuidado por um especialista. Agora, claro, muitas pessoas que se enquadram com burnout não tem burnout, né? A pessoa, às vezes, ela tá com outro tipo de problema, tipo ansiedade ou depressão. Ou odeio o emprego. Ou não gosta do emprego, exato. É tipo, que você falou ali do café, né? Imagina, como se você tivesse que tomar café, almoço e janta todo dia naquele lugar. Tipo, o tempo ia virar um inferno na sua vida, né? Imagina ficar o dia inteiro ali e tal. Então, o burnout é isso. Às vezes a pessoa, de fato, não gosta do emprego. Muitas vezes ela precisa ficar devido ao dinheiro e aí, de fato, isso vira uma questão estressogênica que pode culminar na abertura de um quadro. Só que eu acho que o recado que fica sobre burnout é assim, é um diagnóstico mega complexo, porque é uma síndrome, então é um conjunto de vários diagnósticos. Uhum. Não é fácil de fazer. Para ser relacionado com burnout e não outro transtorno psiquiátrico, tem que ter uma relação forte com o trabalho. E muito provavelmente, como vários outros transtornos, como por exemplo o TDAH, que hoje está na moda todo mundo ter, existe uma população específica que desenvolve aquilo e não é todo mundo que fala que tem, que realmente tem aquilo. Né? Mas o burnout, ele é o que exatamente, assim? Qual que é o que o cara vai sentir? O cara vai por que não fritar, existia, pifar? assim, cara? Tipo, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, porque, sei lá, uns anos atrás eu nunca tinha conhecido a palavra burnout. Aham. De repente, todo mundo tem o mesmo Se eu tempo, vou assim. chegar lá em casa e falar, cara, deu burnout. Não sei o que aconteceu, assim. Então. Além de ser o de o que é, né, que o Lucão perguntou. Cara, muitos diagnósticos psiquiátricos não existiam antes. Transtorno bipolar não existia. Transtorno depressivo também não teve uma época que não existia. Teve um manual diagnóstico estatístico que foi a terceira versão dele publicado na década de 80, que formalizou vários transtornos que a gente tem hoje psiquiátrico. O burnout aconteceu isso mais recentemente. A gente teve estudo suficiente e dado suficiente que permitisse a gente caracterizar, a população que demonstra esses sintomas está enquadrada nessa síndrome clínica aqui, nesse quadro clínico. Antes, talvez a gente não tivesse tanta tecnologia para compilar esses dados, etc, etc. Tem uma parada também que deve ser o autodiagnóstico via Google. Não, né? isso daí é... Você joga no Google lá que você tá estressado no seu trabalho, aparece a palavra burnout e fala, eu tenho Às burnout. vezes eu vejo o gestor falando assim, não, o pessoal no time, o cara falou que tá com burnout. Ele jogou Fala no sério. Google, ele jogou no Google. Pô, cara. Não, cara, burnout é um bagulho que, tipo, o seu sistema... Tu tinha perguntado, né? Respondendo a sua pergunta. O seu sistema, ele entra em pânico. É um carro que deu curto-circuito. Tipo, você sai de casa e pensa em ir pro trabalho, você tem ataque de pânico, coração acelerado, você não consegue sair. É disfuncional grave, a nível de você não conseguir realmente conseguir executar alguma tarefa relacionada à sua função de trabalho. Por que acontece? Quando o estresse, de uma maneira geral, ele é necessário para a vida de um humano. Você precisa ter aquele cortisol ali, você precisa ter um pouco de estresse, um estresse minimamente. É uma curva em U invertido, né? Pouco estresse é disfuncional, médio estresse é funcional, e quando estressa demais, começa a ser disfuncional. Quando você estressa demais um sistema, seja psicológico ou físico, você começa a sair da sua zona homeostática e começa a entrar na sua zona alostática. Eu tenho até uma aula no RD sobre isso. A sua zona homeostática, quando seu tanto lado psicológico quanto físico está funcionando dentro do que é o equilíbrio dinâmico do organismo.
E quando você começa a estressar demais, você começa a sair dessa zona homeostática e entrar numa zona que a gente chama de alostática. Conforme você vive fora dessa zona homeostática, muito estresse, muito estresse, muito estresse, muito estresse, você pode desenvolver o que a gente chama de sobrecarga alostática. E dependendo dos seus mecanismos de proteção, por exemplo, se você tem rede de apoio, tá noivo e tal, pô, minha noiva me apoia, minha família, o meu chefe, não sei o quê, você consegue sobreviver mais tempo nessa zona alostática que é perigosa. Se você não tem, cara, em pouco tempo o seu sistema começa a pifar. A nível psicológico, você abre uma depressão, uma ansiedade, um pânico, um estresse pós-traumático, que tudo isso meio junto sugere um burnout. A nível físico, se você treina demais na academia, você pode visitar essa zona alostática e o problema que isso vai culminar dessa sobrecarga alostática é você lesionar. Então o seu sistema ele não pode ser estressado tanto. Você tem que dar um estresse para ele para ser adaptativo. Por exemplo, fazer dieta, treinar, às vezes é estressante, mas é importante esse estresse para o seu sistema. Estudar, às vezes é estressante, mas trabalhar, às vezes é estressante, mas é importante. Só que se isso começar a virar uma zona, a você ter sobrecarga alostática, o seu sistema começa a dar tilt e aí começam a abrir esses quadros. E é aquele cálculo inteiro. Se você é um cara mais protegido psicologicamente, tem mais fatores protetores, tenta dormir bem, tenta comer bem, tem uma boa rede de apoio, tem uma galera, uns amigos legais, tem uma consciência emocional maior, se conhece melhor, você suporta mais tempo do que uma pessoa que tem mais fator de risco, né? Geralmente o cara já tá com a vida ferrada em todas as áreas, né? Exato. E aí ele fala, putz, o trabalho tá foda. Isso. Aí às vezes o próprio trabalho deixa ele estressado, que ele foi ríspido com as pessoas, afasta todo mundo. Aí virou uma bola de neve gigantesca. Entendi. Um cara com burnout, ele consegue ainda sair com os amigos e tomar uma breja? Muito difícil, cara. Então, amigão, basicamente você não tá com burnout. Você só Eu não atendi, teu emprego. Vou te falar um exemplo. Eu atendi muita gente na clínica. Tinha uma época que eu atendia 8 pacientes por dia. E os pacientes ficam em média 3 a 4 meses, eles recebem alta ou param de vir e tal. É bem comum, assim, na psicoterapia ter uma rotatividade. Eu atendi nesse tempo, foi uns 4 anos e meio nisso, um burnout. Nesse tempo todo. E depois o meu nicho foi bastante empresário e tal, gente bem demandada. Eu atendi uma pessoa com burnout mesmo. Inclusive, era um funcionário público e teve que ser afastado e tal, porque, cara, não dava, velho, tá ligado? Tipo, não fazia nada, não conseguia ir ao mercado, irmão. Tipo, a pessoa tinha pânico, acordava de manhã, de madrugada, achando que ia morrer. Isso que é fogo, cara, que é uma doença muito séria e a galera, tipo, meu... Não. É isso, virou a doença da moda e... Igual o TDAH, cara. TDAH, os estudos apontam, é de 3 a 4% da população que tem TDAH. Você pergunta para 100 pessoas, 70 vão falar que tem. Tá errado aqui? Como é que tá? Os estudos apontam que é 4, pô. Eu acho pra caramba que eu tenho. Eu tenho umas coisas no meu dia assim que eu falo, não é possível, velho. Ó, vou te falar, procrastinação é um dos principais sintomas do TDAH. Que tu falou que tem aí. Caramba. Já. Que loucura, hein, cara? Então, tipo Eu assim, só acho cara... que as pessoas estão mais sensíveis, talvez, ao estresse. Existe uma camada no classe média do jovem... Sim. Que ele não precisa trabalhar para A sobreviver. galerinha da demissão silenciosa. É o cara do jovem. E aí esse cara, ele é sensível, entendeu? Ele é a geração... Começou a trabalhar na pandemia. Então ele é a geração home office. Ele é a geração... Blá, blá. E aí, toda vez que ele tem um contato com alguma coisa que vai estressar um pouco ele pegou um trânsito... Aí ferrou, ele não consegue mais, não sei, eu vejo um pouco disso. Pode ser, cara. Eu tô ficando velho também, pode né? Pode ser, por isso e que aí eu achava normal pegar a linha vermelha às 6 horas da manhã, lotado, barrotado. Eu não achava Pode ter, por exemplo, pode ser isso, pode ser também que essas pessoas se aglutinem entre elas e uma reforça isso na outra. Aí que foi o que a gente falou lá no início. Você começa a viver num ambiente de pessoas que só falam mal dos chefes, que, pô, eu não aguento essa jornada de trabalho, eu não aguento isso. Fala, tem razão, velho, tá uma merda mesmo isso aí, e assim vai indo, né?